Então vamos lá. Abra sua Bíblia comigo em 1 Coríntios, capítulo de número 15. A Ellen já deu spoiler aqui da minha pregação, pelo amor de Deus, Ellen. 1 Coríntios, capítulo 15. Eu vou ler vários versículos para a gente começar. Vamos ler 26 versículos, tá? Do 1 ao 26. Se você não leu a Bíblia hoje, nós já vamos fazer a leitura com você aqui, então. 1 Coríntios, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, do versículo 1 em diante. Se você está nos visitando, se você não é cristão, está aqui com um amigo, com uma amiga, ou veio aqui para conhecer, você veio num dia muito legal, muito especial. Nós vamos falar de um tema que é um dos temas mais importantes para o cristianismo, que é a ressurreição. Nós vamos entender um pouco mais sobre isso. Então, 1 Coríntios 15, 1 diz assim: Irmãos, venho lembrar-lhes o evangelho que anunciei a vocês, o qual vocês receberam e no qual continuam firmes. Por meio dele, vocês também são salvos, se retiverem a palavra assim tal como preguei a vocês, a menos que tenham crido em vão. Antes de tudo, entreguei a vocês o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. E apareceu a Cefas, que é Pedro, e depois aos 12, e depois foi visto por mais de 500 irmãos de uma só vez, dos quais a maioria ainda vive, porém alguns já dormem, já morreram. Depois foi visto por Tiago e mais tarde por todos os apóstolos. Por último, depois de todos, foi visto também por mim, como por um nascido fora do tempo. Porque eu sou o menor dos apóstolos e nem mesmo sou digno de ser chamado apóstolo, pois persegui a igreja de Deus. Mas pela graça de Deus sou o que sou, e a sua graça que me foi concedida não se tornou vã. Pelo contrário, trabalhei muito mais do que todos eles, todavia não eu, mas a graça de Deus comigo. Portanto, seja eu ou sejam eles, assim pregamos e assim vocês creram. Ora, se o que se prega é que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como alguns de vocês afirmam que não há ressurreição de mortos. E se não há ressurreição de mortos, então Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã nossa pregação e é vã a fé que vocês têm. Além disso, somos tidos por falsas testemunhas de Deus, porque temos testemunhado contra Deus que ele ressuscitou a Cristo, a qual ele não ressuscitou, se é certo que os mortos não ressuscitam. Porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a fé que vocês têm e vocês ainda permanecem nos seus pecados. E ainda mais, os que adormeceram em Cristo estão perdidos. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos as pessoas mais infelizes deste mundo. Mas de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo Ele as primícias dos que dormem, visto que a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos. Porque assim como em Adão todos morreram, assim também todos serão vivificados em Cristo. Cada um, porém, na sua ordem: Cristo as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. E então virá o fim, quando ele entregar o reino de Deus a Deus e Pai. Quando houver destruído todo o principado, bem como toda potestade e poder, porque é necessário que ele reine até que tenha posto todos os inimigos debaixo dos seus pés. E o último inimigo a ser destruído é a morte. Feche seus olhos comigo. Papai, que maravilha, Senhor, poder reunir aqui em família e a gente ainda se debruçar sobre a Tua palavra e aprender mais sobre quem Tu és, Pai. Fala com a gente aqui nessa manhã, Papai. Nós queremos muito ouvir Tua voz, Pai. Que eu possa ser voz de Deus aqui para essa comunidade nessa manhã, Papai. Fala com a gente e transforma-nos através da Tua palavra gloriosa, maravilhosa, Papai. Nós queremos entender, Pai, o que é a ressurreição. E o que isso tem a ver com a gente e com a nossa esperança, Pai. No nome de Jesus, amém.
Sabe que a única certeza que nós temos, não sei se já parou para pensar nisso, mas a única coisa que é certeza sobre nós, seres humanos, é a morte. Sim ou não? A única coisa que eu posso olhar para esse pessoal aqui e falar, tenho certeza, é que eles vão morrer. A única coisa que eu posso olhar e falar sobre mim é que chegará um dia, graças a Deus eu não sei que dia é, que nós iremos morrer. E apesar de ser uma das únicas coisas que é certeza, é uma das coisas mais estranhas para nós, seres humanos. Apesar de ser, entre aspas, natural, o ciclo da vida, a pessoa nasce, a pessoa vive e a pessoa morre, isso acontece com todos desde que o mundo é mundo. Toda a história, tudo que você vai ler, tudo que você vai ver, a morte está presente. E apesar de ser algo tão presente na vida de todos os seres humanos até hoje, isso é extremamente estranho para nós. Participar de um funeral é uma coisa extremamente estranha. Saber que alguém morreu é uma coisa que nos incomoda. E não deveria, se você for pensar, de forma lógica. Porque se morrer é algo natural, dizer que alguém morreu seria mais ou menos como falar que eu fiz xixi ao acordar. Você ficaria assim, nossa, você fez xixi? Que coisa louca. Não, por quê? Porque é normal fazer xixi. Por que é tão estranho a morte para nós? Por um fato muito simples. Nós não fomos feitos para morrer. Nós não fomos criados para morrer. Nós fomos criados para viver eternamente. E é por isso que nunca vai ser natural para a gente. É por isso que nunca vai ser normal para a gente morrer. Agora, você que está nos visitando aqui, a pergunta que eu queria pensar junto com vocês é: se a morte não é algo natural para nós, então qual é a esperança do cristão? Qual é a esperança do cristão? Quando, por exemplo, preciso arrumar esse escapamento desse rapaz, hein? Quando, por exemplo, você vai num funeral de um cristão, né? Ou nos nossos termos, de um crente. Quando você vai no funeral de um crente, o que você ouve nas conversas? Ou o que você ouve no sermão? Qual é a temática do sermão? Ou qual é a temática das nossas conversas ao redor de um caixão? Sobre o que a gente conversa? Quais são os jargões, né? Quais são as falas que a gente usa ao redor de um caixão do corpo de alguém que morreu e que de alguma forma era cristão, cria em Jesus? Qual é a esperança do cristão? E, não sei você, mas aquilo que eu mais ouço é que essa pessoa agora está melhor. Sim ou não? Porque agora ela está no céu, agora ela está com Cristo. E então agora ela tem a vida eterna. Agora é uma sensação de como agora ela recebeu o prêmio dela. Ela foi para o céu. E agora ela está lá sem o seu corpo, porque o corpo dela está aqui na nossa frente, né? E daqui a pouco nós vamos enterrar ela. Sem o seu corpo, mas a sua alma, esse homem interior, ela está agora diante de Deus e do céu. E a ideia que a gente tem é que essa é a esperança do cristão. Esse é o momento que o cristão está esperando. Este é o prêmio do cristão, ir para o céu. Porém, essa ideia de o prêmio é a esperança, ir para o céu, ir para o céu, é uma ideia muito mais platônica do que bíblica. Então assim, tenha paciência na mensagem hoje, deixa eu ir até o fim, tá bom? Antes de você ficar chateado comigo, deixa eu ir até o fim e te explicar. A ideia de o prêmio ser a minha alminha
com Deus para sempre, é uma ideia platônica, porque Platão dizia que o que é ser liberto? É se livrar do corpo, que o corpo é ruim, que a matéria é ruim, e que nós vamos então transcender para agora ser uma alma, um espírito apenas, e aí sim estamos livres. Agora, a Bíblia não foi escrita por Platão, a Bíblia foi escrita por judeus, e a visão que nós temos que, ao ler a Bíblia, é com qual óculos nós temos que ler a Bíblia? Com óculos judaicos e não com óculos gregos. Quem está entendendo o que eu estou falando? Jesus Cristo é um judeu, de 33 anos, um homem que governa sobre todo o universo hoje, e ele ressuscitou. Quando eu leio um texto com vocês, por exemplo, quando eu leio esse texto aqui, ó, João 11, até coloquei na tela aí, coloca aí, João capítulo 11. Esse texto aí, ó. Então, Lázaro morreu, ok? Lázaro morreu. E aí, Jesus dá uma demoradinha, dá uma esperadinha para o Lázaro ficar bem mortinho, entendeu? E aí ele chega lá, aí as irmãs estão aos prantos, porque a morte não é normal. E aí ela fala, Jesus disse a ela, para Marta, tá? O seu irmão há de ressurgir, em algumas versões, ressuscitar. Ao que Marta respondeu, eu sei que ele há de ressuscitar na ressurreição no último dia. Então olha como para uma mulher judia, era óbvio a ressurreição. Eu sei que ele vai ressuscitar. O que é ressuscitar, gente? Não é ir para o céu. Ressuscitar é um morto levantando. Então ele está dizendo, eu sei que ele vai ressuscitar. Então Jesus declarou, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo o que vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Você crê nisso? Agora, o problema é que a gente olha para esse não morrerá eternamente e acredita que ele está falando sobre ir para o céu. Mas não é ir para o céu. Por quê? Porque ele está falando de ressurreição. O que ele faz nos próximos versículos? Ele ressuscita Lázaro. Ele não pega a alminha de Lázaro e liberta. Ele tira Lázaro de dentro da cova. E Lázaro sai com um corpo físico e volta à vida. Então entenda, ressurreição não é um sinônimo de ir para o céu. Ressurreição diz respeito a levantar com um corpo físico. Então a esperança e o conceito aqui judaico é de ressurreição e não de uma alminha no céu tocando harpa sentado numa nuvem. Meu irmão, eu não vou pedir para você levantar a mão, mas muita gente fala assim, poxa, o céu deve ser chato demais. Porque passaram para ele essas ideias de anjinhos e que você vai ser eternamente essa alminha tocando harpa, falando a mesma coisa durante toda a eternidade sentado numa nuvem. Deixa eu te mostrar como essa ideia acabou ficando muito impregnada em nós, também por causa, por exemplo, de música, dos hinos, né? E gente, entenda uma coisa, eu vou ler aqui 2 hinos, eu não estou dizendo que quem escreveu, ou quem cantou, ou a igreja que cantou isso aqui, não foi para o céu e não foi salvo, não estou dizendo isso, ok? Mas eu quero te mostrar como há um entendimento errado e nós vamos ter que rever isso aqui, que é uma coluna do cristianismo, ok? Então, eu peguei um hino da harpa cristã, por exemplo, o céu, o lar. Diz assim, é o meu lar, o céu de luz. Livre da carne, o véu, verei Jesus. Então entenda que, quando a Bíblia fala de carne, não seja carnal, ele não está dizendo sobre o corpo em si. Por quê? Porque o corpo é criação de Deus. É coisa boa, criação de Deus. Agora, o pecado que habita em mim e que me leva a fazer coisas erradas e pecar, isso é ser carnal, não a matéria, porque a matéria é criação de Deus. Quem está entendendo o que eu estou falando? Então aqui ele está dizendo, olha, livre da carne, o véu, verei Jesus. Que feliz serei ao lado do Senhor, louvando ao meu Rei, o Salvador. É o meu lar, o céu de luz. Por mim sofreu, qual réu, o meu Jesus.
Ó, que feliz serei no reino de amor, pois sempre gozarei com meu Senhor. É o meu lar, o céu de luz, e com os meus troféus vou a Jesus. Ó, que feliz serei quando com muito fervor aos pés estar do rei, dando louvor. O Arautos do Rei tem uma canção chamada O Meu Lar é o Céu. Sou forasteiro aqui, meu lar é o céu. A terra em trevas jaz, meu lar é o céu. Da morte o negro fel sempre tira a paz. Ao lar de Deus irei, meu lar é o céu. Uivam os ventos maus, meu lar é o céu. Breve é o meu viver, meu lar é o céu. Eis que o inverno já quase passado está, prestes de lhe encontrar, meu lar é o céu. Ó, que feliz por vir, meu lar é o céu. Em glória ver Jesus, meu lar é o céu. Ó, que prazer será ver meus queridos lá e descansar em paz, meu lar é o céu. Por que essa ideia se instalou? Por causa de alguns versículos, né? Que diz, por exemplo, que a nossa pátria é uma pátria celestial. Ok? Então, qual foi a ideia ao ler isso? Então quer dizer que nós não somos aqui, que nós somos do céu. Agora, o que você precisa entender, porque aí que eu preciso que a gente volte para um conceito judaico. Porque a gente tem uma ideia de que a minha pátria, nós temos uma ideia sempre de geografia, ok? Então eu vou sair daqui e eu vou para o céu, que é uma outra geografia, porque aí eu sou de lá, ok? Só que judeu, vamos usar o judeu por exemplo. Judeu não é quem nasceu em Israel. Ser judeu não é uma questão de geografia. Ser judeu é uma questão de DNA. Você não está entendendo o que eu estou falando. Porque a gente tem uma ideia assim, quem nasce no Brasil é brasileiro, sim ou não? Agora judeu não. Não é quem nasce em Israel. Quem nasce em Israel é israelita. Quem nasce da família dos judeus é judeu. Você pode ficar grávida e ir para Israel e ter um bebê lá. Ele não vai ser judeu, porque judeu, Israel não é uma nação, é uma família. É um DNA. Então, se uma família de judeus está na Itália, ele nasceu na Itália, onde é o lar dele? A Itália, mas o que ele é? Judeu. Você nasceu na terra, então você é gente. Só que de qual família? Com qual DNA? Do céu. Então mesmo estando na Itália, que cultura que ele vive? A judaica, porque ele vive a cultura da família dele. Então ele é um embaixador de Israel, o embaixador dos judeus na Itália. Mas aonde é o lar dele? A Itália. O problema é que a gente achou que nós vamos embora. E por achar que nós vamos embora, a gente quer abandonar tudo isso aqui. E você não está nem aí para Bragança. Porque minha pátria não é aqui. Daqui a pouco Deus queima tudo isso aqui, explode esses Bragantinos, queima essas linguiças e vamos embora. Não! Você nasceu, Deus te colocou aqui. Agora, qual o seu DNA? Qual a sua origem? Qual a sua cultura? Quem está entendendo o que eu estou falando? Então, essa é a ideia. Agora, deixa eu te falar qual é a esperança do cristão. A esperança do cristão não é na vida após a morte. A esperança do cristão é na vida após a morte. Agora eu dei um nó na sua cabeça. Vamos lá, mostra o meu gráfico aí que agora vai ficar tudo claro. O que é ressurreição, gente? É a vida após a morte. Estou aqui, nós estamos aqui hoje, amém? Daqui um tempinho nós vamos passar nisso aqui, ó. Nós não sabemos o dia nem a hora de ninguém aqui. É uma fila, né? Cada um com a sua senha. E é a única fila que ninguém se importa do outro passar na frente. Não, pega a minha senha, pega. Isso. Então aqui a vida, estamos aqui na terra. Aí vai morrer. Quando você morrer, o que vai acontecer? Vida após a morte. Que aí sim você estará no céu. Lembra Jesus na cruz? Ele vira para o ladrão e fala: hoje mesmo estarás comigo
no paraíso. Lembra que ele disse? Eu estou indo preparar morada. Sabia que essa palavra morada no grego quer dizer uma morada temporária? Por quê? Porque é o lugar que eles estão aguardando. Quem morreu em Cristo está aguardando o quê? A ressurreição. Para então começar essa vida eterna agora em um corpo revestido, com um corpo glorificado igual ao de Jesus quando ressuscitou. Então, o que é a ressurreição e qual é a esperança do cristão? Na vida após a vida, após a morte. Ressurreição é a vida após a vida, após a morte. Quem entendeu? Então, olha o que o verso 17 diz aí de 1 Coríntios 15. Eu vou colocar tudo na tela que vai ficar mais fácil. E se Cristo não ressuscitou, é vã a fé que vocês têm e vocês ainda permanecem em seus pecados. Então, o que eu quero dizer para você é que ressurreição é um tema central do cristianismo. A data mais importante para o cristão não é o Natal. A data mais importante para o cristão é a Páscoa. Se você tirar o Natal da história, vamos dizer assim, eu tirasse o nascimento de Jesus da história, eu tiraria 4, 5 capítulos da Bíblia. Se você tirar a ressurreição da história, você pode acabar com o Novo Testamento, porque é tudo baseado na ressurreição de Jesus. Então, a ressurreição é um tema central para o cristianismo. Por quê? Porque nós estamos na criação corrompida. A criação com o pecado. Romanos 8 vai dizer que a criação, que as coisas criadas, que a natureza, ela está cativa por causa do pecado. E ela está ali com expectativas de ser liberta na manifestação dos filhos de Deus. E aí, você precisa entender? Essa aqui é a criação que jaz do maligno, que é o príncipe dessa era é Satanás. Então ele está dominando. Agora, o que é a ressurreição, gente? Porque havia uma profecia de uma nova era. Havia uma profecia de uma nova criação, onde Deus restauraria todas as coisas e a terra voltaria a ser como o Éden. Nós voltaríamos a viver um mundo perfeito, com um rei governando, um filho de Davi sentado no trono, governando sobre toda a terra de forma perfeita, com justiça. Então havia essa promessa, que essa velha criação terminaria e uma nova criação começaria. Então o que é a ressurreição? Presta atenção, a ressurreição é o grande escândalo de Deus. Porque o que ele fez na ressurreição? Na ressurreição, Deus inaugurou a nova criação no meio da antiga. Na ressurreição, Deus pegou Jesus e começou a nova criação sem ter terminado a antiga. Jesus ressuscitado era a nova criação andando no meio da antiga. E a velha criação pôde olhar para a nova criação e se encher de esperança. Porque se ele ressuscitou, nós vamos também. Se ele levantou da cova, eu também vou. Você olha para a nova criação em Cristo Jesus. E olha que loucura que era isso. Ele ressuscitou. E agora tem uns mistérios, sobre o corpo glorificado de Jesus. Por quê? Pensa comigo, por exemplo, ele ressuscitou e ele aparece nos lugares. Então, por exemplo, eles estão todos trancados em casa no final de João, com as portas fechadas, janelas fechadas. Eles estão lá morrendo de medo, porque agora os romanos e os judeus estão querendo matar eles, porque eles acham que os discípulos sumiram com o corpo de Jesus e tal. E eles estão lá morrendo de medo, todo mundo quietinho, luz apagada para ninguém, De repente, quem aparece no meio? Ele, sem abrir a porta, sem abrir janela, ele atravessa a parede. Você imagina, você está em casa, morrendo de medo e alguém atravessa a parede. E aí sabe o que ele fala? Parece até irônico. Paz seja convosco. Esse cara, o coração sai na boca, Shalom. Ele atravessou a parede. Aí você pensa, porque é uma alminha. Não, porque ele comeu.
Mas peraí, atravessa a parede e come? É algo novo. É a nova criação de Deus. Eu tenho pregado isso para os meus filhos, falando, cara, se prepara para o corpo glorificado, meu irmão. Eu espero ter uma barriga de tanquinho no corpo glorificado. Tô brincando. Alguns falam, tomara que eu seja um pouquinho mais alto no corpo glorificado. Pouquinho só. É um mistério. Ele come, mas ele atravessa a parede. Ele some, mas ele aparece. Ele foi assunto aos céus, ou seja, ele voou. Então tem algo, e aí eu começo a pensar com vocês, e aqui é só um devaneio meu, mas por que nós somos tão fissurados por heróis? Por que nós somos tão fissurados por aquele que corre mais rápido do que o normal, que aparece, desaparece, que faz as coisas, que voa? Mas é só um devaneio. No verso de número 20, ele diz assim, olha... Mas de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias dos que dormem. Visto que a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos. Então Adão pecou e todos morreram, Jesus ressuscitou e todos em Cristo serão ressuscitados. Ele é as primícias. Em algumas outras versões, aqui a Ellen leu muito legal, ele é os primeiros frutos. Por que ele usa esse termo? Então eu quero que você entenda esse termo. Porque, cara, a Bíblia é magnífica. Porque Moisés recebeu a lei. Milhares de anos atrás. Milhares de anos antes disso aqui acontecer. Então Moisés recebeu a lei. E aí, na lei, tinha também as festas que Israel deveria comemorar. Então ele tinha uma festa que era a festa da Páscoa, que você conhece, que era o dia em que eles saíram do Egito. Então presta atenção, eles saíram do Egito em um dia específico, ok? Em um dia do ano eles saíram do Egito nesse dia. Então nesse dia eles deveriam comemorar a Páscoa, fazendo o quê? Matando um cordeiro, porque lembra o sangue na porta? Representava que aquela casa o anjo da morte não passaria. Então, nesse dia, eles saem do Egito. Então, Deus pede para eles, agora vocês vão ter essa festa, ok? Que comemora esse dia. E aí você pensa, então a festa da Páscoa é por causa desse evento no passado, que um cordeiro foi morto e o anjo da morte não passou na casa deles. Mas também era uma festa sobre um evento futuro em que um cordeiro seria morto. Você pensa, como é que eu posso explicar isso? A festa é uma profecia. A festa da Páscoa, porque aí você começa a pensar, não, é coincidência. Jesus morreu exatamente no dia da Páscoa. Ou seja, a festa não era pelo que aconteceu no Egito somente, mas pelo que ia acontecer em Jerusalém. Há milhares de anos. Aí você pode pensar, não, mas é que Jesus arquitetou, e aí ele pegou e morreu no dia. Foi os romanos que veio capturar ele. Ele não foi lá e falou, hoje é dia de eu morrer, me crucifiquem. Não, ele estava no Getsemane orando. Quem que veio pegar ele? Os líderes, o inimigo. Agora, o inimigo vai cumprir a profecia? Sim. Jesus morre exatamente no dia da Páscoa. Só que passado a Páscoa, qual era a próxima festa em 3 dias? Primeiros frutos. Festa das primícias. O que é a festa das primícias? Todas as famílias levavam os primeiros frutos da plantação para o sacerdote. Olha que interessante, eles eram tão criteriosos com isso que o judeu, o agricultor, ficava olhando. Quando saía a primeira mudinha, ele amarrava uma fita vermelha. Ele sabia, isso aqui saiu primeiro. E aí saía aquela mudinha, saía os primeiros frutos, ele colhia e levava para o sacerdote, para apresentar os primeiros frutos. O sacerdote pegava aqueles primeiros frutos, levantava para o céu e dizia assim, agora Deus, aqui estão os primeiros frutos, nós queremos uma colheita inteira igual a esses primeiros frutos.
Era sobre fruto? Não, era sobre aquele que estava por vir. Quando ele diz que Jesus ressuscitado é a primícia, ele está dizendo, é como se Deus pegasse, então, aquele homem ressuscitado, levantasse e falasse, agora eu quero uma colheita inteira igual a esse aqui que eu ressuscitei. Ele foi o primeiro. É por isso que a gente cantou aqui, se ele saiu da cova, eu também vou. Pode declarar isso comigo? Se ele saiu da cova, eu também vou. E é ressuscitar. Quando Jesus ressuscitou, não foi que a alminha dele estava liberto. Não, o corpo dele ressuscitou. O corpo sumiu e ele ressuscitou. O corpo não estava mais lá. Agora você pode estar se perguntando, mas Douglas, como é que eu sei que eu posso crer num evento como esse que aconteceu há 2000 anos atrás? Se a ressurreição é algo tão central, tem como a gente provar isso? Ou é apenas algo que eu tenho que acreditar e crer? E sim, você tem que crer. Como todo evento histórico, você tem que crer. Porém, há sim evidências. Por exemplo, eu até coloquei aí no seu papel, 3 aqui, provas. Por exemplo, primeira coisa é o relato de múltiplas testemunhas que afirmam ter visto Jesus ressuscitado. Então, você vê aqui em 1 Coríntios ele dizendo que ele apareceu para Pedro, apareceu para os 12, depois apareceu para 500 de uma só vez. Então, é um fato testemunhado, ok? Haviam testemunhas oculares em relação ao fato. Agora, o argumento número 2, que é muito interessante. Os evangelhos foram escritos alguns anos depois da morte de Jesus e ressurreição. Então assim, se eu não me engano, o que demorou mais tempo a ser escrito foi coisa de 30 anos depois do fato acontecido. O que isso nos revela? Que quando o relato dos evangelhos foi escrito, maioria das testemunhas oculares estavam vivas. Todas as vezes que alguém escreveu uma fábula sobre alguém, foi 100, 200, 400 anos, por exemplo, as histórias sobre o rei Arthur foram escritas 400 anos depois do rei Arthur ter vivido. Por quê? Porque nenhuma testemunha ocular estava vivo para contestar o relato. Agora você tem nas mãos 4 relatos da ressurreição de Jesus, que na época eles não contestaram e não destruíram esse texto. Por quê? Porque as testemunhas oculares estavam vivas e diziam para a igreja, foi exatamente assim que aconteceu. Toda vez que vai ser escrita uma fábula, é necessário que todas as testemunhas morram. Porque as próprias pessoas na época teriam invalidado o texto. E 2000 anos atrás você está com o texto na mão e nós estamos dizendo que é verdade. Terceiro argumento é o texto dos evangelhos é rico em detalhes irrelevantes para a história. Como assim, Douglas? Por exemplo, você vai ver quando ele pescou os peixes, né? O Pedro pesca os peixes, está lá escrito quantos peixes tinha. Por quê? Porque é um relato jornalístico, eles não estão inventando uma história. Não sei se você já reparou, mas no seriado, nos filmes, em livros, quando você está vendo ali, todo detalhe tem uma ligação com algo que vai acontecer, sim ou não? O cara pega a chave e aí dá um zoom na chave. Por quê? Tem alguma coisa com a chave que está ligado a um mistério, não sei das quantas. Agora, tem lá tantos peixes e eles nunca mais usam isso na história. Ah não, mas eles colocaram esse fato para parecer que é verdade. Isso é escrita moderna. Na época, ninguém sabia uma técnica como essa. Porque tem vários relatos irrelevantes. Por exemplo, você lê em Marcos que Jesus está indo ser crucificado e aparece assim um texto assim, e um menino apareceu pelado correndo. E nunca mais você ouve falar desse menino pelado. Dizem que é Marcos, né? Que ele quis colocar ele na história ali, falou, menino pelado correndo.
Mas por que descrever isso se não vai ser usado no contexto? É porque era um relato jornalístico, não a escrita de uma ficção. Quem está entendendo o que eu estou falando? Quarto, as primeiras testemunhas do fato principal eram desqualificadas na época. Quem foi a primeira testemunha de Jesus ressuscitado? Uma mulher que não tinha peso nenhum de testemunha. Se eles quisessem criar uma fábula, eles teriam de ter colocado um homem, e ainda um homem importante, como primeira testemunha, para ele sair falando para todo mundo que viu Jesus ressuscitado. Agora eles pegam alguém que na época era inútil como testemunha, porque ninguém dava crédito à palavra de uma mulher. Por quê? Porque eles não estavam tentando criar uma fábula, eles estavam fazendo um relato jornalístico do que aconteceu. Primeiro a ver foi uma mulher. Por que Jesus apareceu primeiro para uma mulher? Porque ele queria espalhar a notícia mais rápido. Tô brincando. É igual que a Bíblia afirma que não haverá mulher no céu. Por quê? Porque no céu, em Apocalipse, teve não sei quantas horas de silêncio lá. É impossível. Então, em quarto lugar, as primeiras testemunhas do fato principal eram desqualificadas. Quinto, milhares de pessoas morreram e morrem defendendo a ideia de que Cristo está vivo. Irmão, sem inventar uma fábula, sem inventar uma história, e ser comido por um leão para defender essa história, tem que ser uma fábula muito boa. Sem inventar uma fábula, sem inventar uma história, e ser crucificado de ponta cabeça por causa de uma mentira que você inventou. Cara, esses homens viram alguma coisa. Esses homens testemunharam a nova criação na frente deles. A ponto de eles estarem trancados dentro daquela casa com medo, e depois de ver o que eles viram, eles estão na rua anunciando o evangelho sem medo de ser morto. Por quê? Porque eles viram a nova criação na frente deles. Você não tem mais medo da morte. Por quê? Porque você teve a certeza do prêmio, a certeza que você vai ressuscitar. Passado 2000 anos, sexto argumento, passado 2000 anos, o mundo continua falando sobre o homem que ressuscitou. Agora, então, qual é o prêmio? Qual é a esperança do cristão? Nossa esperança, gente, principal, não é ir morar no céu, mas ressuscitar e viver o céu na terra. Amém? É ressuscitar com corpo como o de Cristo e viver eternamente, espalhando a glória de Deus sobre toda a terra. E o prêmio não pode ser o céu por dois motivos. Primeiro, porque aqui em 1 Coríntios 15 diz que o último inimigo a ser derrotado é a morte. Ir para o céu não é derrotar a morte, é ressignificar a morte. Se o prêmio fosse ir para o céu, a morte não é um castigo, a morte é o prêmio. Só que a Bíblia diz que a morte é o castigo e que o último inimigo a ser derrotado é a morte. Então ir para o céu e ser uma alma lá não é derrotar a morte, mas ressignificar a morte. O que é derrotar a morte? Ressurreição. É você sair da cova, meu irmão. Aí a morte foi derrotada. E agora com um corpo incorruptível, aonde ele nunca mais irá morrer. Essa é a esperança do cristão. Ir para o céu não é vencer a morte, mas ressignificá-la. Ressuscitar é vencer a morte. Segundo, por que eu argumento com vocês que o céu não é o prêmio? Porque, abre comigo em Hebreus capítulo... Não precisa abrir, vou colocar na tela. Hebreus capítulo 11. Olha só, Hebreus capítulo 11 é a galeria dos heróis da fé. Ele afirma assim: homens do qual o mundo não era digno. Homens de fé. Ele faz essa seleção, essa galeria, né? E olha só o verso de número 4. Pela fé, Abel ofereceu a Deus um sacrifício mais excelente do que Caim, pelo qual obteve testemunho de ser justo, tendo a aprovação de Deus quanto às suas ofertas, por meio da fé. Olha a temática.
Olha a temática dos heróis da fé. Mesmo depois de morto, ainda fala. Ele está dizendo, de forma simbólica, ele venceu a morte. Mesmo depois de morto, ainda fala. Pode passar. Verso número 5. Pela fé, Enoque. Qual é a fé? Qual foi o resultado da fé de Enoque? Pela fé, Enoque foi levado a fim de não passar pela morte. Olha a temática. Morte e vida. Não foi achado, porque Deus o havia levado. Pois antes de ser levado, obteve testemunho de que havia agradado a Deus. Pode passar. Olha Abraão. Pela fé, Abraão, quando posto à prova, ofereceu Isaque. Aquele que acolheu as promessas de Deus estava a ponto de sacrificar o seu único filho, do qual havia sido dito, a sua descendência virá por meio de Isaque. Abraão considerou que Deus era poderoso até para ressuscitar Isaque dentre os mortos. Qual era a fé de Abraão? Na ressurreição. Abraão cria na ressurreição, de onde também, figuradamente, o recebeu de volta. Então presta atenção. Por exemplo, não passa ainda, o de José. Próximo da lista aí é José. Deixa eu te perguntar uma coisa. O que você colocaria como argumento que José é um herói da fé? Você que sabe a história de José do Egito, o que você colocaria de argumento dizendo que José é um herói da fé? Colocaria o fato do cara ter sonhado, colocaria o fato do cara ter ficado na prisão e não murmurado, o fato do cara ter interpretado o sonho do faraó, o fato dele ter rejeitado a Potifera lá que queria pegar ele, o fato tipo, usaria todos esses fatos, essa constância, essa retidão, o perdão, ele perdoar os irmãos que venderam ele. Ele ter tido uma palavra de sabedoria e ter montado um plano para salvar praticamente a humanidade na época. Agora, qual é o argumento que o autor de Hebreus coloca para dizer que José é um herói da fé? Pode passar. Pela fé, José, próximo do seu fim, fez menção do êxodo dos filhos de Israel, bem como deu ordens a respeito de seus próprios ossos. Presta atenção. José, antes de morrer, olha o que ele faz, pode passar. José pediu aos filhos de Israel que fizessem um juramento dizendo: Deus certamente visitará vocês. Quando isso acontecer, levem os meus ossos daqui. Esse cara sabia de alguma parada, ele tinha alguma informação privilegiada. Deus vai libertar vocês daqui. Quando isso acontecer, leva os meus ossos. Olha o que está em Êxodo, pode passar. Moisés levou consigo também os ossos de José, pois este havia feito com que os filhos de Israel jurassem solenemente, dizendo: Deus certamente visitará vocês. Quando isso acontecer, levem meus ossos daqui. E aí Moisés leva os ossos e caminha pelo deserto, levando os ossos de José. Olha o que está em Josué. Josué entra na terra prometida e diz: os ossos de José, agora em Canaã, na terra prometida, que os filhos de Israel trouxeram do Egito, foram sepultados em Siquém, naquela parte do campo que Jacó havia comprado dos filhos de Amor, pai de Siquém, por 100 peças de prata, a que veio a ser a herança dos filhos de José. E José é sepultado ali, na terra prometida. Agora eu vou mostrar um texto para vocês, que não dá para afirmar com todas as letras, mas que é muito interessante da gente olhar. Por que José fez os caras jurarem que não ia deixar os ossos dele lá? Que quando eles saíssem, levassem, e levassem para onde Deus mostraria. Por que José queria estar lá? Pelo menos meus ossos, leva para lá. Porque olha esse texto, Mateus 27. Eis que o véu, Jesus morreu, ok? Eis que o véu do santuário se rasgou em duas partes, do alto a baixo. A terra tremeu e as rochas se partiram. Os túmulos se abriram e muitos corpos de santos já falecidos ressuscitaram. E saindo dos túmulos depois da ressurreição de Jesus, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. Por que ele é um herói da fé? Porque ele acreditava na ressurreição. O que isso muda, gente, para nós? Diante disso, o que você precisa? Por que
Eu coloquei isso como um pilar. Pelo amor de Deus, eu não quero que isso aqui seja uma informação. Ah não, minha esperança não é o céu, minha esperança é a ressurreição. Então, não, o que isso muda na prática para nós? O que muda na prática para nós é que nós não estamos aqui para abandonar tudo. O meu foco não é fugir daqui. O meu foco é ressuscitar aqui, participar da restauração de todas as coisas com Deus. Entenda, Deus não vai jogar tudo fora que Ele criou, Ele vai restaurar tudo que Ele criou. Então nós não somos aquele que vai abandonar tudo, nós somos aquele que vai participar da restauração de todas as coisas. Por isso, nós não vamos, e aqui está o grande erro desse entendimento que nos prejudicou tanto. Por achar que o corpo era ruim, a igreja nunca falou sobre nutrição. E nós nunca nos importamos com saúde direito. Por quê? Nós vamos embora. Por que eu vou ficar cuidando? Fazendo academia lá, fazendo não sei o que, andando no lago ali. Pra quê? Isso aqui é ruim, isso aqui não presta, isso aqui nós vamos jogar fora. Não, Ele vai restaurar todas as coisas. É criação dele. Mas Douglas, não vai morrer? Vai, só que nós somos convidados a viver vidas proféticas. Entenda uma coisa, Abel apontava para quem? Para o verdadeiro Abel, Cristo Jesus que viria. Abraão apontava para quem? Para o verdadeiro Abraão, que sairia da sua terra, do meio da sua parentela, viria para uma terra distante para nos salvar. Davi apontava para quem? Para o verdadeiro Davi, que derrotaria o verdadeiro gigante, que é o pecado e a morte. Moisés apontava para quem? Para Jesus. Isaac apontava para quem? Para Jesus. Todos eles apontavam para Jesus que viria a morrer na cruz. E nós somos convidados a viver a mesma vida, não apontando para Jesus que veio, mas apontando para o Cristo que virá, para o Cristo ressuscitado. Nós somos convidados a viver um estilo de vida da nova criação. Qual é o estilo de vida da nova criação? Que cuida do corpo e que cuida da criação de Deus. Por causa dessa ideia de que nós vamos embora, não se fala sobre sustentabilidade na igreja. Já ouviu uma pregação sobre reciclar o lixo? Já viu alguém falando disso na igreja? Não, por quê? Porque a gente acredita que tudo vai explodir. Só que nós temos que viver vidas proféticas, dizendo: tudo que Deus criou é maravilhoso. Quando Ele diz não ameis o mundo, Ele está falando não ame o sistema. Ele não está dizendo não ame a criação. Porque são vidas proféticas. Nós queremos viver vidas retas. Então nós não vamos abandonar as coisas, nós vamos ressignificar as coisas. Como assim, Douglas? Por exemplo, quando a televisão chegou, o que nós como igreja falamos? Isso aí é coisa do mundo, isso é coisa do Satanás. E aí Satanás falou: obrigado. Pô, legal, fazer um monte de canal então. Podia ser nossa também. Metade podia ser nossa, mas nós não tínhamos uma mentalidade. Nós tínhamos uma mentalidade de escapar. E eu quero que você tenha uma mentalidade de ficar, dizendo: venha o teu reino, e seja feita a tua vontade em Bragança Paulista, como ela é feita no céu. Por muito tempo nós como igreja falamos o que do dinheiro? Não, isso é ruim. Não, rico não presta, rico é pecador, rico não sei o que. O lance para ser santo é ser pobre. E aí nós rejeitamos o dinheiro. Deus está nos chamando para ressignificar o dinheiro, repensar o dinheiro, restaurar a relação com o dinheiro. O que a igreja falou por muito tempo sobre a sexualidade? Não, sexo não presta, sexo não presta, sexo não presta. Não, sexo foi criado por Deus. Deus criou o nosso órgão genital, poxa. Nós não temos que jogar fora a sexualidade, nós temos que restaurar a sexualidade. Isso aqui é um chamado aos restauradores, para que a gente se levante, restaurando todas as coisas ao nosso redor. Fica de pé comigo no seu lugar. Ah, Jesus, renova a nossa mente, renova o nosso entendimento, Senhor.
Coloca a nossa esperança na nova criação, Pai, mas que a gente já viva uma vida profética apontando para a nova criação, Senhor. Nós vamos cantar de novo aquela música da ressurreição, mas agora você vai cantar com todo o entendimento. E nós vamos hoje aqui celebrar o que Jesus conquistou para nós. Nós vamos celebrar junto isso que Ele conquistou para nós e a nossa esperança. A esperança de que Ele é os primeiros frutos, de que Ele é as primícias. Porque se Ele saiu da cova, nós vamos também, com o corpo, para viver para sempre, reinando junto com Ele. Nós somos feitos para reinar junto com Ele e espalhar a glória dele sobre toda a terra. Um dia a glória do Senhor vai cobrir toda a terra. Um dia Deus vai governar sobre toda a terra a partir da Nova Jerusalém, uma cidade literal que vai descer no território de Israel e vai governar o mundo inteiro a partir daquela geografia. E quem estará com eles? Nós. Essa é a esperança do cristão, de que tudo será restaurado. Então eu quero que você feche seus olhos. Você adore aí agora.